E será mesmo que os imigrantes, principalmente de Vênetos, né? Mas enfim, a gente pode falar dos italianos que vieram para o sul do Brasil, ganharam as suas terras? Bem, esse vídeo aqui foi construído em cima de um comentário de um inscrito aqui do canal. Eu aproveito também para trazer alguns esclarecimentos sobre isso daqui. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações para que você receba o conteúdo de modo regular. Afinal, tem vídeo todo dia aqui no canal Lenguamare. Eu sou o Fernando Menegatti. Esse daqui é o comentário do nosso inscrito, o @DT Correia 2867. Portanto, esse comentário aqui, ele foi muito interessante. Eu sempre agradeço, né, que vocês façam os comentários de vocês. Eu sempre incentivo, né, que vocês façam esses comentários, porque a partir disso a gente consegue também buscar outros estudos, outras fontes, né, e se aprofundar um pouco mais sobre o tema. E olha só, primeiro eu leio ele, depois eu faço algumas considerações. Os italianos que foram para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo tiveram uma forma diferente de trabalhar na agricultura. Eles não ganharam terras do governo brasileiro como os italianos do sul do Brasil. Literalmente, eles vieram substituir o trabalho dos escravos. Eram meeiros dos antigos senhores escravos, donos das terras. Talvez por não serem donos das terras, houve um desagregamento das tradições, inclusive da língua, já que foram obrigados a conviver no dia a dia com outras pessoas que falavam português. Ótimo, claro, eu concordo com tudo isso, como eu falei lá no outro vídeo sobre aquele comentário, né, a respeito do pessoal, né, da imigração em São Paulo, que não se manteve, né, a tradição, a língua, e eu falo exatamente sobre isso, né, foram forçados desde o primeiro dia a conviver com outras pessoas. Estou totalmente de acordo quanto a isso. Agora, eu gostaria de esclarecer um pouco essa questão aqui desse meio que é um mito, né, que aqueles que vieram para o sul ganharam as terras do governo, ganharam as terras do império. Bom, vamos ver se isso realmente é assim, porque na verdade é uma coisa que ficou meio que cristalizada assim no Brasil inteiro, né? Todas as pessoas do Brasil, sejam elas os próprios descendentes como os não descendentes, eles sempre utilizam isso, né? Muitas vezes como uma forma de desmerecimento, né? Não estou dizendo, claro, que o nosso inscrito aqui, né, ele está desmerecendo, mas eu digo que muitos outros grupos, às vezes, étnicos, eles falam isso como uma forma de desmerecimento, né? Para vocês foi tudo fácil, vocês ganharam as terras, isso e aquilo. Porém, quando a gente vai se aprofundar um pouco na literatura, né, nos trabalhos também acadêmicos, e eu deixo aqui na descrição do vídeo, tem que abrir, né, a descrição do vídeo aqui embaixo, tem que abrir e vai ter a bibliografia aqui, tá? Então, a gente já não encontra muito disso, né, pessoas que pesquisaram, estudaram a respeito disso. A primeira abordagem que eu tenho que trazer é a lei, né, a abordagem do Código da Lei. E olha só, a lei brasileira foi bem clara, ela disse isso, durante o período colonial até o primeiro quarto do século XVIII, a apropriação da terra era feita, sim, por concessões dadas e sesmarias, doadas a pessoas que pudessem explorá-las economicamente e, ao mesmo tempo, que assegurassem, né, para Portugal o domínio das terras com relação aos países vizinhos, especialmente aos da região platina. Só que, após a lei de 1822, então vamos prestar atenção, porque após a lei de 1822, os nossos imigrantes começam a chegar em 1870. Após a lei de 1822, não mais se faziam doações de sesmarias. E aqui é bom que a gente esclareça também, né? Essas sesmarias aqui eram um lote de terras distribuído a um beneficiário em nome do rei de Portugal com o objetivo de cultivar terras virgens. Essa daqui foi uma proposta originada como medida administrativa nos períodos finais da Idade Média em Portugal. E a concessão de sesmarias foi largamente utilizada no período colonial brasileiro. Porém, a partir de 1822, não se doavam mais terras, né? Não existia mais doação de terras. Então, de certo modo, era impossível que as pessoas que chegam
após esse período, tenham tido uma doação de terra, que tenham ganho essas terras. Bem, aí eu trouxe alguns relatos também que eu encontrei em pesquisas científicas, acadêmicas, onde eles fizeram uns estudos interessantes. Por exemplo, muitos deles a gente acaba encontrando em outras partes aqui do Rio Grande do Sul, mas são válidos também porque os documentos acabavam sendo para todos. Olha só, na colônia Silveira Martins, que fica aqui no Rio Grande do Sul, né? O camponês fica ainda porque se chama com esse nome, mas como colônia, né? Era aquela vez. Na colônia Silveira Martins, o camponês Bortoluzzi, ou Bortolucci, como a gente fala em Vêneto, né? E outros se estabeleceram próximos uns dos outros, fundando a comunidade do Vale Vêneto. Ok. Então, o Bortolucci também abriu uma casa de negócio e um moinho, além de adquirir 7 lotes de terra, e mais um da esposa, na recém-fundada comunidade. Procurando garantir a autonomia religiosa e o progresso da comunidade, em 1886, Paulo Bertolucci vendeu uma das áreas de terra que possuía no centro do Vale Vêneto aos padres palotinos, que haviam sido contratados na Itália para se fixar no povoado. Bem, aqui a gente já vê que existia assim, uma relação de comércio, né? Tanto o imigrante que compra a terra quando chega aqui, assim como depois que a terra é dele, ele vende também, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só, o imigrante enquanto comerciante, eles estão falando ainda do senhor Bertolucci, o imigrante enquanto comerciante atuou como mediador nas transações de compra e venda, possibilitando a participação de muitos compatriotas no mercado da terra. Então, ele foi uma das testemunhas, porque existem documentos, né, daquela época, foi um grande mediador nas transações de compra e venda. Então, não existia exatamente uma doação de terra. Os seus companheiros chegavam, seus compatriotas vênetos chegavam, porque ele era vêneto, Treviso, se não me engano, e eles chegavam e compravam essas terras, né? Bem, outro relato aqui que é muito interessante. Entre os anos de 1893 e 1901, Bortolucci compareceu 80 vezes como procurador nos acordos comerciais, viabilizando a negociação entre imigrantes italianos e os proprietários luso-brasileiros. Aqui já cai um pouco por terra, né? Esse mito que todo mundo ganhou terra, isso, aquilo. Não, na verdade que os próprios saíam um pouco também dessa... o que a gente consegue ver muito nos documentos é que não eram negócios, não era coisa que o império é que doava a terra, mas sim, principalmente a partir de um certo período, aqui já é 1893 a 1901. 1893, os imigrantes ainda estavam chegando, muitos deles, né? Então, existia uma negociata ali entre os próprios proprietários de terra luso-brasileiros. Não tinha nada a ver com o Império do Brasil, né? Vocês têm que entender isso. Então, o Império do Brasil, às vezes, muito pouco papel teve nessa questão aqui. Vou ler de novo, né? Entre os anos de 1893 e 1901, Bortolucci compareceu 80 vezes como procurador nos acordos comerciais, viabilizando a negociação entre imigrantes italianos e os proprietários luso-brasileiros. Não há nada de Império Brasileiro aqui doando terra. Vamos lá. O imigrante Luiz Rosso, em 1886, em carta enviada aos parentes na Itália, noticiava que existiam lotes de particulares, não o Império Brasileiro, lotes de particulares, lotes privados, que podiam ser comprados medindo 60 hectares e custando R$1. Então, novamente, cai por terra, não existe essa comprovação realmente de ganharam as terras, né? R$1, 60 hectares, 1886, e proprietários luso-brasileiros, né, que vendiam. Então, o comércio aqui, então eles vão se aprofundando um pouco mais. Eu peguei de vários recortes e vários artigos sobre isso, depois vocês podem conferir os artigos inteiros, tá? O processo de comercialização de propriedades para os italianos iniciou em 1883,
quando parte da fazenda da família Martins Pinto, que era proprietária de grandes extensões de terras em áreas que intermediavam os núcleos coloniais, foi vendida a uma sociedade loteadora. Novamente está falando sobre uma família luso-brasileira, que essa sim provavelmente ganhou ali, né, pelo meio desse sistema das doações do Reino de Portugal, séculos atrás, né? Enfim, porque era esse sistema daquela época, mas a família ali no centro, basicamente no centro do estado do Rio Grande do Sul, eles estão falando, né? Martins Pinto, eles começaram a lotear essas terras para venderem para os imigrantes, tá? Então, foi uma sociedade loteadora. Olha só, além dessa família, da família ali Martins Pinto, né, outros proprietários luso-brasileiros passaram a comercializar diretamente com os imigrantes que se encontravam na região colonial. Isso aqui quem nos traz é o autor, o Gimeno, em 2004. Então é preciso entender que existia uma iniciativa privada também, né, que fazia essa comercialização. Não é o Império do Brasil que deu terra para todo mundo, né? Então, existia assim dois lados aqui, né? Existia a comercialização dos imigrantes com também os lusos brasileiros, aqueles que tinham as terras. E outro recorte interessante para vocês, em 1893, Manuel José Gonçalves, mostardeiro, realizou a venda de vários lotes coloniais aos imigrantes, permitindo assim a ocupação da colônia Dona Francisca às margens do rio Jacuí. Em 1893, novamente, estamos falando sobre um contrato de compra e venda. Bem, vejamos, percebendo a oportunidade de lucros, outros proprietários, como o coronel Agostinho Pereira da Almeida, também dividiram parte das terras de campo e mato e passaram a vender aos imigrantes. Aqui também estamos vendo vender, né? Palavra vender, não doar, nem dar, e também nem Império Brasileiro. Para liquidar a dívida contraída, é provável que os imigrantes ficassem obrigados a entregar o excedente da produção na casa comercial. Então, aqueles que não tinham como pagar tudo, eles precisavam sim meio que trabalhar nesse sistema feudal, né? Eles entregavam ali a sua parte excedente para a produção, né? Como é que é o nome aqui? Foi entregar o excedente da produção na casa comercial. Tá bom. Esse tipo de dinâmica comercial mantinha um jogo de trocas e equilíbrios entre as partes, com ambas tentando garantir algum benefício ou segurança futura sobre as transações realizadas. Novamente, né, existia a entrega da produção, mas não era de graça, né? Eles precisavam também entregar essa produção aqui, mesmo os que não tivessem o dinheiro completo para pagar. Os imigrantes Francisco e João Batista Rorato e os irmãos Giacomini, provenientes das comunas de Chiarano e Gorgo, chegaram à comunidade do Vale Vêneto, no centro do estado também, entre os anos de 1887 e 1888. Somente em 1893 aparecem no mercado da terra adquirindo lotes do proprietário Manuel Pi, né? Novamente, adquirindo lotes. E aqui, em 1901, 2 lotes de terra com dimensões semelhantes foram vendidos aos irmãos Sarzi Sartori. Vocês me perdoem por estar aqui, né, citando muitas coisas, às vezes se torna cansativo, mas é importante que a gente desfaça alguns mitos que até eu tinha também, né, esses mitos. Chegaram aqui e ganharam tudo. Não é assim, não foi assim, né? Não caiam nesse truque, que é um truque que foi, né, muita narrativa para desmerecer as pessoas. Quando os colonos instalados nos primeiros tempos produziam um excedente que lhes proporcionasse a quitação do seu lote, logo procuravam melhores instalações. Em um primeiro momento, passaram a comprar as terras que intermediavam os núcleos distantes, unindo assim um complexo colonial ao outro. Num segundo momento, os filhos numerosos dos imigrantes saíam da casa paterna e adquiriam novas terras para sua acomodação e seu sustento. Então vejam, não é nada de doação, nada, né? É tudo comprar, vender, adquirir. À medida em que os imigrantes e seus filhos movimentavam-se, vendiam e abandonavam o lote recebido, saindo em busca de novas terras. Ocorria a oferta de terras próximas às colônias. Os proprietários de terras das regiões próximas à colônia interessavam-se em vendê-las aos imigrantes que buscavam um novo estabelecimento. Foram vários os proprietários que, vendo a possibilidade de obter um bom rendimento, mandaram medir e demarcar suas
terras a fim de as venderem aos imigrantes. Bem, aqui eu encerro, tá, pessoal? O vídeo já está longo, existiriam várias outras citações, eu vou deixar a bibliografia aqui embaixo. Depois vocês podem encontrar mais coisas ainda sobre isso, tá? Vocês podem buscar vários artigos acadêmicos que falam sobre isso, sobre contrato de compra e venda. Coloquem as palavras-chave, contrato de compra e venda, Império Brasileiro, imigrantes italianos, vocês vão encontrar vários desses textos que na verdade apontam para uma iniciativa privada e muito menos uma iniciativa de Estado, do Império. Espero que tenha esclarecido, deixa seu comentário e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, Strucon.